Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana é a semana do recesso parlamentar, mas nem por isso foi menos movimentada dentro da política. A verdade é que a política nunca para, o poder está sempre se mexendo e muita coisa aconteceu no executivo. Teve ação dos parlamentares fora do país, coisas ainda, repercussões do que aconteceu na semana passada. Por isso eu peço que você assista esse vídeo, vá lá, comente, deixe o seu like. Agradeço a você que se inscreveu no canal, ou divulgue esse vídeo, divulgue o nosso canal para que possamos estar crescendo cada vez mais, levando conteúdo de qualidade para vocês. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou ainda com os reflexos do ocorrido no final de semana, com o ministro Alexandre de Moraes envolvendo seu filho num aeroporto lá da Itália. Parece que ele foi hostilizado e aí, durante a confusão, o filho dele foi agredido. Pelo menos essa foi a primeira versão que chegou e foi rapidamente abraçada pela grande imprensa, que tomou partido de Alexandre de Moraes. Obviamente nós temos que condenar qualquer agressão, mas a verdade é que a imprensa, grande parte dela, vê o Alexandre de Moraes como o grande baluarte, guardião da democracia no Brasil e não vê o que ele é de fato, que é um tirano autoritário, um déspota que vem rasgando a Constituição e as leis ao tempo todo, sobre os aplausos dessas pessoas, né, e da militância de esquerda, que acha isso muito lindo. Afinal de contas, hoje ele está perseguindo a direita. Mas o fato é que não demorou muito, aparecendo testemunhas ali falando que não era bem isso. O filho do Alexandre de Moraes não é uma criança, é um cara maior do que o Alexandre de Moraes, o agressor suposto é um idoso, e aí se falou que não foi isso, que quem partiu para a agressão mesmo do idoso que o empurrou foi o próprio filho do Alexandre de Moraes. Enfim, existem imagens assim do que ocorreu, porque foi dentro do lobby de um aeroporto, tem muitas câmeras lá. O governo italiano diz que tem todas as imagens. Rapidamente a justiça pediu o sigilo dessas imagens, então a gente não pôde ver o que aconteceu de fato. Isso daí está correndo aí em segredo de justiça, em sigilo. Mas o mais assustador é que foi decretada uma operação, né, de busca e apreensão na casa dessa família Montalvani para apreensão de celulares e computadores por causa de uma confusão que ocorreu dentro de um lobby de aeroporto. Então a gente está vendo que a coisa que está acontecendo aqui é muito grave, a gente tem que estar muito atento. Rapidamente, o governo também aproveitou a confusão para lançar um projeto esdrúxulo que prevê uma pena de 40 anos de prisão para quem agredir autoridades. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo e o que está se desenhando dentro do Estado brasileiro, que já é um Estado que tem patrocinado a tal democracia relativa. Bom, tivemos também essa semana ainda os reflexos das falas ali do ministro Barroso, né, e isso acabou ocasionando aí uma abertura de um processo de impeachment, e esse processo de impeachment foi feito ali por vários senadores e tal, é o primeiro processo que é apresentado, pelo menos nesse mandato aí de presidencial, e realmente o ministro Barroso não tem a menor condição de presidir o Supremo Tribunal Federal e nem de ser ministro. Eu acho que ele deveria se candidatar realmente a político, porque ele é partidário, ele não esconde isso, e fica muito ruim por uma pessoa que tem que garantir a Constituição tomar partido e fazer as coisas conforme o seu pensamento ideológico. Enfim, muito dificilmente isso vai prosperar, mas é necessário cada vez mais ir apertando o cerco contra o Supremo Tribunal Federal e essa nova visão que o judiciário está tendo, até como o próprio ministro falou, de não ser mais um tribunal técnico e sim um agente político sem voto. Bom, essa semana também tivemos ainda as repercussões da fala do presidente lá em Cabo Verde, e dessa vez eu tenho que concordar com a fala dele. Não vi nada de errado em ele agradecer ao povo africano pela escravidão, que foi um fato lamentável que ocorreu, mas realmente esse povo trabalhou, né, e fez o Brasil crescer, então há uma gratidão e não uma dívida. Não existe essa dívida, mesmo porque nós somos um povo completamente miscigenado, somos um povo que nunca, a partir do momento que houve a liberdade dos escravos, né, quando acabou a escravidão no país, nunca houve uma lei assim de segregação, de apartheid. Quer dizer, todas as leis sempre abraçaram os brasileiros.
Muitos negros foram notáveis aqui, trabalharam e tal. Existe a dificuldade, existe pela própria origem, né? Até o desterro, a forma como vieram. Existe uma dívida social, mas não é com o negro em si, mas com todo o povo brasileiro pobre, né? Que veio aqui. Aí temos na história os imigrantes, temos o próprio povo brasileiro, temos os negros, temos essa miscigenação, pessoas que foram alijadas do processo de crescimento do país por um Estado que trabalha, vamos dizer, para proteger a sua própria corte, né? E explorar o cidadão. E até hoje é isso. Nós vemos aí um Estado massacrando o cidadão, inimigo da iniciativa privada, inimigo do empreendedor. É um Estado que defende apenas seus interesses corporativos. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar uma mentalidade com relação a isso. Mas se existe uma dívida, é realmente a dívida do Estado com o seu povo. E isso daí a gente tem que reconhecer. Bom, essa semana também ficamos sabendo, né? E aí vale aí um parênteses, a gente sabe que toda dondoca gosta de um gay amigo. Afinal de contas, é aquele cara que vira o confidente, né? E também não cria muito problema com o marido, afinal de contas, por causa da proximidade do outro sexo. E aí nós vimos a Janja, como primeira-dama, já anunciar aí a nomeação do Jean Willis. Jean Willis, que é aquela figura que tem a singela missão, né? Se colocou na singela missão de acabar com a Bíblia. Uma meta, vamos dizer assim, bastante modesta dele. Enfim, mas é um cara que também foi processado aí essa semana pelo Eduardo Leite por uma declaração homofóbica, mas é esse cara do Gabinete do Amor, né, essa pessoa doce, que vai ser agora a companhia de Janja, recebendo dinheiro, obviamente, vindo dos seus impostos, né, para ficar lá fazendo a corte, né, afinal de contas, toda a corte precisa de um bufão, e ele vai se prestar esse papel de bufão, vai ficar lá fazendo na internet, né, os seus tweets agressivos, mas tudo em nome do amor, tudo em nome dessa sociedade maravilhosa em que nós vivemos aqui. Mas enfim, essa semana também tivemos aí a boa notícia, né, que um grupo de senadores e deputados que está lá em Nova York foi apresentar uma denúncia à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos lá da ONU, exatamente dos abusos que estão ocorrendo nesse processo aí dos atos do dia 8 de janeiro, que já está mais que comprovado que foram atos de vandalismo, não existiu nenhuma estrutura de golpe montada, não existiu uma liderança, não existia adesão de nenhuma força que pudesse ameaçar o governo, e sim foi um ato lamentável. As pessoas que participaram efetivamente disso têm que pagar de alguma forma, mas dentro do que o que prevê a lei. Ato de vandalismo, destruição de patrimônio público, e não um golpe de Estado, que isso não existiu, e tem mais de 1.000 pessoas lá presas em condições desumanas, né? Pessoas que são pais de família, pessoas que não têm antecedentes criminais, pessoas que estão presas preventivamente sem que haja qualquer justificativa dessa prisão. Então, coisas do estado de exceção, que é o que está se caracterizando a tal democracia relativa do nosso país. Mas a notícia, vamos dizer, mais bombástica da semana, né, foi exatamente a extradição de Carvajal, o El Polo, que era o general lá de Maduro, que foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, né, diferente da Espanha, lá nos Estados Unidos ele pode tomar uma prisão perpétua. E lá uma prisão perpétua é perpétua mesmo, o cara fica na jaula até morrer. Não tem assim saidinha, não tem bom comportamento, não tem nada disso. Dependendo do crime, o cara fica lá e vai ficar mesmo. E aí ele já começa a abrir o bico e depor, né? Disse inclusive que é inocente, mas reconhece os crimes que foram feitos ali, praticados pela ditadura venezuelana, por Maduro. E dentre os crimes que ele ali confessa, e obviamente é uma delação premiada, é um tipo uma delação premiada, ele vai ter que comprovar, é que dinheiro do narcotráfico e da PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana, serviram aí para financiar partidos políticos de esquerda pelo mundo, dentre os quais ele diz que parte desse dinheiro foi para o PT, inclusive para a eleição de 2022 de Lula, e ele diz que tem como provar. Bom, isso é uma bomba que está todo mundo meio calado, aí o PT está assustado, mas não sei se é verdade, a gente não pode também confiar na palavra de um bandido, mas a verdade é que os indícios são muito claros, né? Afinal de contas, o Lula, em relação a Maduro, demonstra uma imensa gratidão, pelo que parece, pelas declarações, né? Ele vai lá e está endossando a tal democracia venezuelana, que já foi denunciada como uma ditadura, inclusive por órgãos internacionais, como a Anistia Internacional, como a própria ONU, ou seja,
o que a gente vê ali, a tentativa de Lula estar integrando a Venezuela e Maduro aí nos fóruns da América Latina e tal, é complicado, porque essa defesa, essa passação de pano que ele está fazendo, me parece ser algum tipo de resgate de dívida, de gratidão, alguma coisa assim. É o que parece transparecer. Mas são coisas que Carvajal vai revelar e que vai ser necessário ele provar. Mas só o fato dele dizer a respeito disso pode ser que o processo que até a Carla Zambelli abriu lá de cassação do PT, né, cassação do partido, porque partido político brasileiro que recebe recursos externos, ele é passível de cassação, é uma das formas de cassar o partido. Pode ser que esse processo ande aí, né? E agora com provas que venham lá dos Estados Unidos, provas internacionais. Então a gente tem que observar muito bem o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente sabe que dentro da democracia relativa, tudo é possível para esconder o que de fato existe. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.